Então, sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso próximo palestrante, Dr. Felipe Dias dos Santos. Ele é mestrando em Direito e Negócios Internacionais pela Uniatlântico, pós-graduado em Direito Público pela FURB, secretário adjunto da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Santa Catarina. E ele vai tratar sobre o tema tributos imobiliários e as hipóteses de não incidência nos contratos de compra e venda de bem imóvel. Palavra com o senhor. Boa noite a todos, tudo bem? Obrigado, doutora Dayana. Cumprimento a todos na pessoa da doutora Dayana e dos respectivos presidentes das comissões. Bom, quero, como gancho das palestras anteriores da doutora Heloísa e do doutor Maurício, que falaram respectivamente sobre financiamento e sobre a propriedade, trazer o tema dos tributos imobiliários e as hipóteses de não incidência no contrato de compra e venda de bem imóvel e também as incidências e as não incidências reflexas. Bom, os tributos imobiliários basicamente são 4, e eu vou conversar com vocês um pouco essa noite, claro que não com a intenção de esgotar o tema, porque direito imobiliário, como é de conhecimento de todos, é um tema bastante extenso. Direito tributário também é um tema bastante extenso. Então, eu trouxe algumas hipóteses que eu julgo ser uma das principais para mostrar para os colegas e todos que me assistem as formas que esses tributos incidem e como não deveriam incidir, porque o poder público não vai avisar o adquirente, não vai avisar o vendedor quando o tributo incide ou não. A Fazenda Pública, ela quer arrecadar o tributo e cabe aos advogados e aos operadores de direito mostrar para o cliente, seja ele comprador ou vendedor, as hipóteses que esses tributos não incidem ou não deveriam incidir. Bom, o primeiro, eu começo a minha fala falando sobre o ITBI, depois eu quero conversar um pouco com vocês sobre o imposto de renda, seguido do IPTU e, por fim, o ITCMD. Bom, o ITBI é um tributo municipal, ele incide sobre a transmissão de bens imóveis. Isso está previsto no artigo 156, inciso 2º da Constituição, e artigo 35, incisos 2º e 3º do Código Tributário Nacional. O fato gerador desse tributo, ou seja, a hipótese em que esse tributo deveria incidir, é a transmissão por ato oneroso da propriedade, domínio útil e direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão destes. E como o Dr. Maurício expôs magistralmente, é preciso tomar cuidado sobre os conceitos que envolvem o direito imobiliário acerca da posse, da propriedade e do domínio. E dito isso, eu trago à luz a primeira hipótese de não incidência do ITBI. Essa não incidência, ela deve ocorrer quando não existe a transmissão da propriedade ou a cessão de direitos, né? O dito popular, só é dono quem registra, e de fato só deve pagar o ITBI quem registra e quem é dono. Segundo dispõe o artigo 1227 e 1245 do Código Civil, os direitos reais sobre bens imóveis são adquiridos com o registro no cartório de registro de imóveis, sendo que, enquanto o título, qualquer que seja a sua espécie, não for registrado, o antigo dono do imóvel continua a ser o seu proprietário. Dessa forma, não se pode falar na ocorrência do fato gerador do ITBI sem essa inscrição do título.
E a súmula número 326 diz o seguinte: o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, ocorre com a transferência efetiva da propriedade e do domínio útil, o que, na conformidade da lei civil, ocorre com o registro do respectivo título no cartório imobiliário. A pretensão de cobrar o ITBI antes do registro imobiliário contraria o ordenamento jurídico. E, nesse sentido, o STF já se manifestou em 2 ocasiões, a primeira no recurso especial 982625 e, na segunda ocasião, no recente tema 1124, no sentido de que, na manifestação ao recurso especial, apenas a transcrição do título de transferência no registro de imóveis dá ensejo à incidência do ITBI. E no tema 1124, ele consolidou esse entendimento, afirmando que o fato gerador do imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis, o ITBI, somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Então, via de regra, o ITBI só deve incidir com o registro do competente título aquisitivo. E dito isso, nós abrimos 3 hipóteses: a do compromisso de compra e venda, a da alienação fiduciária, os contratos gravados com alienação fiduciária, ou seja, os contratos de financiamento, e a compra de imóveis para entrega futura, ou contratos na planta. Sobre o contrato de compromisso de compra e venda, ou promessa de compra e venda, ele é um pré-contrato que se dá quando as partes não querem ou não podem celebrar o contrato definitivo, aquele que é levado a registro por meio de escritura pública, ocasião em que aguardam o melhor momento para tanto, o famoso e famigerado contrato de gaveta. Dessa forma, com base no entendimento consolidado pelo STF, por se tratar de um contrato preliminar, ele não é meio idôneo de transmissão do domínio sobre o imóvel, pois o compromissário comprador somente adquire o direito real à aquisição do bem mediante o registro no respectivo cartório, ou seja, ele só tem a posse do imóvel, embora tenha feito um contrato de compra e venda, um instrumento de promessa de compra e venda, se ele não for levado a registro, o comprador só tem a posse, ele não tem a propriedade ainda é do vendedor. Tanto que, se esse vendedor agir de má fé, ele pode vender o mesmo imóvel diversas vezes. E aí vai ser dono, complementando a fala do colega, só vai ser dono quem registrar primeiro, independente se comprou depois ou não. E o STJ, por meio da ministra Helena Calmon, se manifestou no recurso especial 57641, no sentido de que o ITBI ele não incide em promessa de compra e venda, porque ela entende que é um contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo. Esse, sim, ensejador da cobrança do aludido tributo. Então, um exemplo hipotético: celebra-se um contrato particular, um instrumento de promessa de compra e venda, e por qualquer motivo que seja por falha do corretor de imóveis, seja por falha do vendedor, seja por falha do comprador, existe um distrato antes do negócio ser concretizado. Não faz sentido cobrar ITBI se esse contrato não foi levado a registro, porque esse negócio nem se concretizou. Celebrou-se uma promessa de compra e venda, como o próprio nome já diz, uma promessa de compra e venda, uma expectativa de que haja futuramente uma compra e venda. Houve o distrato, por qualquer que seja o motivo, o negócio foi desfeito, volta-se ao status quo ante, respeitado, claro, toda a questão legal que envolve o distrato, inclusive com a manutenção da taxa de corretagem, se a causa do distrato se deu por razões alheias ao corretor. Esse imóvel não foi registrado, então quem comprou, que foi o promitente e comprador, ele não deveria pagar o ITBI nesse momento do negócio. Ele deve pagar o ITBI apenas quando essa promessa de compra e venda se tornar
uma efetiva compra e venda com o competente registro no cartório de registro de imóveis. E nesse sentido, compactuando com o entendimento do STJ e do STF, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, da OAB de Santa Catarina, a nossa jurisprudência, ela compactou do mesmo entendimento. E eu cito a remessa necessária número 30842709 de 2016, que diz o seguinte: o fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade de bem imóvel, motivo pelo qual não incide a referida exação sobre o registro imobiliário da escritura de resilição de promessa de compra e venda. Então, dito tudo isso, vê-se que a cobrança do ITBI, no caso de promessa de compra e venda, sem ter havido qualquer modificação da condição dominial do bem imóvel, por se tratar de um contrato preliminar, é totalmente ilegal. Então, se a fazenda cobrar o ITBI nesse momento, cabe sim as providências administrativas, e se não resolver, cabe também as providências judiciais, como declaratória de inexistência de débitos e até uma restituição de indébitos, se for o caso. E dito isso, eu passo para a segunda hipótese, que são os contratos de financiamento gravados com alienação fiduciária. A alienação fiduciária, segundo o artigo 22 da Lei 9.514 de 97, é um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Ou seja, ao se financiar um imóvel, quem financia tem a posse direta do bem, semelhante ao locatário. Porém, a propriedade e a posse indireta são do credor fiduciário, do banco, das instituições financeiras, das fintechs. Eles são os detentores da propriedade e da posse indireta, até a quitação integral da dívida. E em caso de mora, se o comprador, se o adquirente atrasar com o pagamento do financiamento, a propriedade ela é consolidada em nome do credor fiduciário, porque a propriedade sempre foi dele. Então volta a posse do imóvel, volta para o credor fiduciário. Dessa forma, não existe a cobrança do ITBI na celebração do contrato de financiamento, pois a propriedade do bem não foi transferida ao devedor fiduciante, mas tão somente a posse direta. Essa vedação, inclusive, ela está expressamente disposta no artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal, no artigo 35, inciso 2º do Código Tributário Nacional e no artigo 278, inciso 2º da Lei Complementar 07 de 97. Então, no caso da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, também não se pode falar na cobrança do ITBI, porque a propriedade já era do credor fiduciário, restando apenas consolidada pela mora do devedor fiduciante. Na prática, o que acontece? No nosso escritório, nós analisamos muitas matrículas atualizadas de imóveis, seja para fazer due diligence, para fazer um contrato de compra e venda e afins. O que se percebe muito é que na celebração dos financiamentos imobiliários, o registrador transfere a propriedade para quem comprou e depois registra a cláusula de alienação fiduciária. E isso está errado, isso não pode acontecer. Eu não tenho conhecimento prático de como ocorre no Paraná e no Rio Grande do Sul, mas aqui em Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis, na capital, acontece dessa forma. Registra-se a propriedade, a transferência da propriedade, e grava-se uma cláusula de alienação fiduciária, quando deveria ser o oposto. A propriedade deve ser do credor fiduciário e depois o registro do contrato de financiamento. Dessa forma, o comprador, o devedor fiduciante, ele paga o ITBI já no início do contrato de financiamento imobiliário. É mais uma despesa que ele indevidamente paga para poder ter a posse direta do bem, pagar o financiamento por 30 anos, e se ele conseguir pagar o financiamento todo,
ele ter essa propriedade, essa propriedade de fato. Porém, existe um detalhe do ITBI no sentido de que a cessão desse direito de posse, ela é fato gerador do ITBI. Então, se eu tenho um contrato de promessa de compra e venda ou um contrato de financiamento e eu alieno esse contrato, esse meu direito de posse para terceiros, essa transação, como é uma cessão de direito de posse, ela incide ITBI. Então, é preciso tomar cuidado nesse sentido. Mas, nos demais casos, nas celebrações ordinárias de contrato, seja de promessa de compra e venda ou financiamento, não deveria incidir o ITBI. E eu trago aos doutores e aos colegas um julgado do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a remessa necessária 38.84.27.09 de 2016, que diz que o fato gerador do ITBI é o registro da transmissão da propriedade do bem imóvel, não incidindo a cobrança desse tributo. Então, o ITBI ele não deve incidir nos casos de contratos de financiamento imobiliário gravados com cláusula de alienação fiduciária. E, por fim, fechando o tema do ITBI, eu quero conversar um pouco com vocês sobre os imóveis comprados na planta, a aquisição de imóveis para entrega futura. E eu costumo dizer nas minhas aulas, nas minhas palestras e até no atendimento com os clientes que é preciso ter muita fé para comprar um imóvel na planta. Eu particularmente admiro muito quem compra um imóvel na planta, porque essa pessoa tem muita fé de que esse imóvel vai ser entregue e vai ser entregue no prazo previsto no contrato, que nós sabemos na prática normalmente não acontece. Normalmente as construtoras e incorporadoras se valem da dilação de prazo de 180 dias e ainda assim conseguem atrasar na entrega do imóvel. Então é um contrato muito arriscado. É um contrato que precisa ser feito com muito cuidado. Precisa-se fazer o estudo prévio da construtora, da incorporadora, ver o histórico dela, se essa construção vai ser feita com recursos próprios, se vai depender de um financiamento, se as obras pretéritas delas foram entregues no prazo, se apresentaram algum dano estrutural. É preciso fazer uma análise no próprio imóvel, se o imóvel, se o terreno que esse empreendimento vai ser construído, ele pode ser construído, se ele tem condições de edificar todas aquelas unidades, se não vai ser edificado numa área de proteção permanente, numa área de proteção ambiental, porque tudo isso não aparece no imóvel decorado, não aparece nos folders de divulgação, não aparece nos vídeos institucionais. É preciso ter muito cuidado. E é preciso ter muito mais cuidado ainda na hora de pagar o tributo, porque aqui em Santa Catarina, fato que, felizmente, tem perdido a sua incidência, é cobrar o ITBI sobre o imóvel inteiro, sobre o empreendimento inteiro, e não só sobre a fração ideal adquirida. Então, nos imóveis comprados na planta, que normalmente são adquiridos com o objetivo de investir e até mesmo economizar, onde o valor do imóvel é apenas uma fração ideal adquirida, uma unidade imobiliária, o ITBI deve ser cobrado apenas em relação à parcela adquirida, pois não se pode considerar que o que será construído no futuro, não se pode considerar o que vai ser construído no futuro, pois tal construção ainda não existe. E se essa construção não existe, não há fato gerador. E eu trago novamente um julgado do nosso Tribunal de Justiça, a remessa necessária é 0300.127.70 de 2015, no sentido de que não incide ITBI sobre o futuro imóvel a ser construído. A aquisição, fato gerador do tributo, deu-se apenas sobre fração do terreno objeto da compra e venda, com financiamento realizado junto à Caixa. E essa incidência deve ocorrer apenas sobre a fração do terreno objeto da compra e venda, e não sobre o imóvel como todo. Então, isso é preciso ter muito cuidado na hora de gerar a guia do pagamento do tributo, para verificar se esse tributo está sendo cobrado
na fração ideal do imóvel ou apenas na fração ideal do imóvel ou no empreendimento como um todo. E porque isso certamente vai trazer uma economia bastante significativa para quem for adquirir. E com isso eu encerro a minha fala sobre o ITBI e eu passo a falar agora sobre o imposto de renda. O imposto de renda ele não é em si um tributo imobiliário, ele não incide necessariamente sobre os negócios imobiliários. Eu vi aqui que o Diego perguntou sobre o julgado do ITBI. Assim que eu encerrar minha fala, eu colo aqui no bate-papo todas as jurisprudências que eu for falando no decorrer da palestra, ok? Bom, o imposto de renda, ele incide normalmente sobre o ganho de capital e sobre o ganho de capital, basicamente, e sobre algumas alienações imobiliárias, porque se esse imóvel está regular, se ele foi registrado, foi levado a registro, esse imóvel foi declarado no imposto de renda. Então, qualquer transação envolvendo esse imóvel precisa ser declarada no imposto de renda. Então, se uma pessoa comprou um imóvel por 15 mil reais, daqui a 30 anos vendeu por 150, incide um ganho de capital em cima disso. Aqui em Florianópolis, nós temos diversos empreendimentos que começaram dessa forma, né? Erguidos em lugares inóspitos e totalmente isolados da polis, que os terrenos eram baratíssimos, eram vendidos a preço de banana. E hoje aquele local, aquela região foi crescendo, foi se desenvolvendo, e os imóveis naquela localidade são extremamente valiosos. Então, para quem adquiriu no começo, foi um excelente negócio. Só que na venda é preciso declarar essa venda e pagar o competente imposto de renda em cima desse ganho de capital. A menos, essa é uma das exceções de não incidência do imposto de renda sobre as transações imobiliárias, a menos se o produto da alienação desse imóvel for utilizado em até 180 dias para a aquisição de um imóvel residencial. Isso está disposto na instrução SRF número 599 de 2005, que diz o seguinte: fica isento do imposto de renda, ou seja, não incide o imposto de renda, o ganho auferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados no país. Então, essa lei, ela isenta, essa instrução, ela isenta a pessoa que vendeu o imóvel e usou o produto dessa venda para adquirir um outro imóvel em até 180 dias. Mas existem alguns detalhes. O parágrafo 2º diz que, se for adquirido mais de um imóvel em 180 dias, a isenção vai para o imóvel residencial. Então, se a pessoa que vendeu o imóvel com esse produto adquiriu um imóvel comercial e um imóvel residencial, a isenção vai para o imóvel residencial. Essa isenção, ela só pode ser aplicada uma vez a cada 5 anos. Está previsto no parágrafo 5º do mesmo artigo. E se com o produto da venda se adquiriu mais de um imóvel residencial, a isenção vai para o primeiro. Se essa venda do imóvel foi feita de forma parcelada, só isenta os valores que o vendedor recebeu dentro do prazo de 180 dias. Isso está disposto no parágrafo 7º. E essa isenção ela não integra as despesas de corretagem, disposto no parágrafo 8º. E essa isenção ela não se aplica para a venda de imóvel residencial para quitar o débito remanescente de outro bem também do alienante. E também não incide na venda ou aquisição de terreno, vaga de garagem ou box de estacionamento. Ou seja, o produto da venda ele não pode ser aplicado para quitar outro imóvel, para adquirir um terreno sem uma edificação, uma vaga de garagem ou box de estacionamento. Isso está previsto no parágrafo 11. E, por fim, quem descumprir esses requisitos paga o imposto, mais juros de mora e mais multa de ofício. Claro que se ele não pagar esse imposto
dentro de 180 dias. Então, essa é uma isenção muito interessante do imposto de renda sobre o ganho de capital, mas que precisa de muito cuidado, porque tem diversos requisitos. Então, é importante observar a modalidade de aquisição feita com o produto dessa venda e, assim, poder gozar dessa não incidência do imposto de renda. Dito isso, eu passo agora para o IPTU. O IPTU ele não incide necessariamente sobre a compra de um imóvel, mas quem adquiriu um imóvel, principalmente um imóvel comercial, principalmente nessa fase de pandemia que nós atravessamos, ele tem direito a não pagar esse tributo, esse imposto de renda. Claro que essa é uma tese inovadora, essa tese ainda não foi confirmada pelo STJ, mas eu acredito que seja uma questão de tempo e eu acredito que seja fruto do trabalho constante, principalmente dos advogados. A título de exemplo, diversas teses isoladas, como, por exemplo, a quebra de decoro, essa tese idealizada pelo Pedro Lenza, no começo parecia absurdo e agora faz todo sentido. Talvez essa tese da não incidência do IPTU, no primeiro momento, pareça absurdo, mas daqui a algum tempo, depois que essa pandemia passar e se poder analisar o caso concreto com mais clareza, também faça sentido. Então, não é um posicionamento majoritário, é uma tese, porque o IPTU ele incide sobre a propriedade, sobre o domínio útil ou posse do imóvel. E a propriedade, pelo artigo 1221, ela diz respeito à faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e direito de reavê-la de quem justamente a possua. Então, principalmente no começo da pandemia, a restrição do exercício pleno da propriedade durante o fechamento do comércio, ou seja, naquele período de quarentena e da limitação do espaço, a limitação do número de pessoas, a limitação do número de serviços, ela restringe o pleno uso da propriedade. Então, a tese é no sentido de que, havendo essa restrição do exercício pleno da propriedade, isso impediria a cobrança do IPTU. Essa tese é do Yuri Pontes Vieira. Ele diz o seguinte: se diante de ordem administrativa que prevê o fechamento de comércio, não é possível fazer uso do imóvel de forma que estava sendo feito, já que durante um certo lapso temporal foi esvaziado o direito de propriedade do contribuinte, ao não ser possível usufruir do imóvel, de operacionalizar suas vendas de maneira presencial. Por conseguinte, já não haveria fato gerador do IPTU quanto ao contribuinte, pois lhe foi tolhido o seu direito de uso, gozo e fruição do bem imóvel de maneira exclusiva e plena. Então, essa tese se aplica ao IPTU que incide nos imóveis comerciais. Então, se algum direito proprietário referente àquele imóvel foi limitado ou foi restringido, esse contribuinte lesado ele poderia pleitear a isenção ou a isenção total ou proporcional do pagamento desse IPTU, porque não houve a contrapartida. Não faria sentido o contribuinte pagar o IPTU se ele não pode fazer o uso pleno dessa propriedade. E, por fim, em relação ao ITCMD, que também não é um tributo imobiliário num conceito puro, porque ele incide em outras transações, o ITCMD ele incide na transmissão, causa-morte de imóveis e doação de qualquer bem ou direito. Então, incide sobre veículo, incide sobre dinheiro, conta bancária e assim por diante. Em relação às transações imobiliárias, eu gostaria de, já caminhando para o término da minha fala, chamar atenção para 2 pontos: o marco inicial da decadência desse tributo e a extinção do usufruto. Nesses dois casos, a depender das circunstâncias, não incidiria o ITCMD. Bom, o ITCMD é um tributo por homologação. Ele está previsto no artigo 150 da Constituição. E dessa forma,
por ser um tributo de homologação, a decadência para essa modalidade de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador, ou seja, a causa mortis ou a doação, previsto no parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, o termo inicial para contagem do prazo decadencial é a ocorrência do fato gerador, que é a morte ou a doação, e não a sua comunicação ao fisco. Nós temos um caso no nosso escritório que nós ganhamos em primeiro grau, a Fazenda recorreu, nós estamos em grau de recurso. Nós ganhamos no primeiro grau porque o juiz entendeu pela decadência, porque o óbito ocorreu em 2010, a comunicação do óbito ao fisco, ou seja, quando houve uma negociação naquele imóvel que precisou ser regularizado, né, pelo princípio da continuidade, foi feita a comunicação ao fisco e o fisco lançou esse tributo. E esse tributo, ao nosso entender, é indevido, porque a comunicação ao fisco se deu em 2016 e a causa desse tributo, o fato gerador, que foi o óbito, ocorreu em 2010, ou seja, mais de 5 anos do fato gerador. E o nosso tribunal, ele tem se posicionado favoravelmente. Inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça. Eu trago como exemplo o agravo em recurso especial 243-664, no sentido de que a comunicação do fato gerador, doação, ao fisco, não tem o condão de afastar a decadência, pois a circunstância de o fato gerador ser ou não de conhecimento da administração tributária não foi erigido como marco inicial do prazo decadencial, nos termos que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer. Ou seja, é irrelevante, nesse sentido, o conhecimento do fisco, mas sim o fato gerador. Eu trago também do STJ o agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1683388, no sentido de que a comunicação do fato gerador ao fisco não tem o condão também de afastar a decadência do crédito tributário, repetindo o entendimento firmado. Isso em relação à decadência do tributo, em relação à doação ou à causa mortis. E, por fim, eu trago a situação da extinção do usufruto, que é bem parecida. Então, como orienta o Código Civil no artigo 1410, a extinção do usufruto ocorre com a morte do usufrutuário, momento em que os direitos de uso e gozo passam a incorporar os direitos do proprietário. Dessa forma, a extinção do usufruto, mediante o seu registro, não é fato gerador para a cobrança do ITCMD, mas sim voltando, a extinção do usufruto, ele não é fato gerador, porque a extinção do usufruto, ela apenas devolve para o proprietário aquela propriedade. E isso tanto o STJ como o TJSC tem se posicionado favoravelmente, no sentido de que, por disposição constitucional, somente incide sobre a transmissão da propriedade por doação ou morte. Ou seja, a consolidação da propriedade em decorrência da extinção do usufruto não constitui um fato gerador. E no mesmo sentido, agora com o Tribunal de Justiça na apelação civil e mandado de segurança 2013-0530761, dispõe que, na mesma direção do artigo 12 da Lei Estadual 13.136 de 2004, prevê que o imposto deve ser recolhido previamente à lavratura da escritura de extinção de usufruto. Logo, deve-se concluir que, no caso da morte do usufrutuário, o fato gerador do imposto devido pelo proprietário é esse falecimento, e não o posterior registro da extinção do usufruto, o qual só se faz quando o tributo já foi pago. Ou seja, novamente, tanto no caso de decadência como extinção do usufruto, não importa a ciência da administração pública, mas o que importa é o fato gerador, e nesses dois casos, o óbito. E para concluir, voltando ao ITCMD, eu gostaria de chamar a atenção para o caso do financiamento imobiliário e na compra dos imóveis na planta. Embora seja indevida a cobrança do ITBI
nos contratos gravados com alienação fiduciária e na compra e venda de imóveis na planta, faz muito mais sentido, sob o ponto de vista econômico, para o contribuinte, ainda que seja ilegal, pagar o tributo no começo. Pois, como eu citei de exemplo, um financiamento imobiliário pode durar 30 anos. O imóvel adquirido hoje, daqui a 30 anos, não vai ter o mesmo valor. Então, ainda que seja ilegal a cobrança do ITBI nesse momento, faz muito mais sentido pagar o tributo agora sobre o valor do imóvel, a título de exemplo, 150 mil, do que daqui a 30 anos sobre um valor de 350, 400 mil. Por isso que, às vezes, uma análise puramente legislativa, uma análise puramente positivista, ele não traz o melhor resultado para o cliente, né? Que, parafraseando aqui com as devidas aspas, é o nosso consumidor final. Então, o profissional do direito, o advogado, ele precisa tomar o melhor caminho a fim de que o interesse do cliente seja garantido. Então, eu acredito que, ainda que o ITBI, na hipótese de financiamento imobiliário, na hipótese de compra de imóvel na planta, seja indevido, é mais benéfico para o contribuinte pagar agora do que quando o imóvel foi entregue ou na hipótese de quitação do financiamento. A não ser, é claro, que se adquira um imóvel financiado na planta para revender antes da entrega do imóvel ou antes da quitação total do financiamento. Aí sim não faria sentido nenhum o pagamento desse ITBI. E dito isso, eu encerro a minha fala. Em seguida, eu já colaciono as jurisprudências. Agradeço a oportunidade de fazer parte da segunda edição desse evento, que eu acredito que terão novas edições nos anos posteriores. Agradeço a todos que me ouviram, agradeço a toda a equipe de organização e devolvo a palavra para a doutora Dayana. Obrigada, doutor Felipe. E eu quero informar para os palestrantes que eles podem fazer perguntas uns para os outros, né? Até para nós tornarmos bastante dinâmico esse nosso pequeno debate. E eu vou iniciar, então, fazendo uma pergunta para a doutora Heloíse. Eu gostaria de saber como tem sido feito esse movimento dos bancos tradicionais com relação às fintechs, principalmente com relação à questão digital. Poderia nos auxiliar? Dayana, obrigada pela pergunta. Realmente, trazendo assim um pouquinho mais do contexto para poder explicar bem a minha resposta para a tua pergunta. O que nós percebemos é que houve uma mudança de hábito muito grande no perfil de consumo das pessoas agora durante a pandemia. Então, como muita gente acabou indo trabalhar no regime de home office, houve uma baixa nas locações, por exemplo, de imóveis comerciais por conta dessa mudança do regime de trabalho, muitas pessoas resolveram sair do aluguel e adquirir os seus próprios imóveis. E aquelas pessoas que já moravam no seu imóvel próprio buscaram mais espaço, mais conforto e por conta disso também se lançaram no mercado em busca de imóveis maiores ou imóveis perto da praia, imóveis na fazenda, sempre em busca de qualidade de vida. E acredito que até mesmo nós, né? A gente tá tentando se reinventar agora durante a pandemia, está tentando reaproveitar melhor os espaços, adequar aquele cantinho que virou um escritório, e quem tem condição foi realmente atrás de um investimento. Por conta dessa mudança e por conta desse cenário de abertura para o financiamento de crédito pelas fintechs, os bancos tiveram realmente que se mexer, não teve muito como ficar naquela mesma situação. Então, algumas das novidades que os bancos tradicionais trouxeram para se adequar a essa nova realidade. Alguns bancos passaram também a ter essa novidade do financiamento realizado 100% online. Não são todos,
mas alguns conseguiram estruturar as suas plataformas para fazer aquela consulta de risco, análise de crédito, a própria questão de subir os documentos que vão fazer parte da análise jurídica via a plataforma online, o que antes era tudo entregue, né? Certidões todas entregues na agência, depois subia para uma superintendência regional, eventualmente subia para Brasília para poder fazer uma análise melhor. Hoje as pessoas já conseguem fazer a submissão desses documentos de forma online. Além disso, algumas instituições passaram a oferecer algumas condições melhores para financiamentos imobiliários. Por exemplo, temos algumas que disponibilizavam financiamento só de 80% do valor e passaram a oferecer um financiamento integral e ainda sem entrada. Então, ficou fácil comprar o imóvel, relativamente fácil, porque é um valor bastante expressivo, né? E algumas instituições também prorrogaram o prazo de pagamento. Normalmente, os imóveis eram pagos em 30 anos e as instituições passaram a autorizar o financiamento em até 35 anos. Além disso, além das pessoas que estão atrás de um financiamento agora, para aquelas que já tinham um financiamento, as instituições financeiras também disponibilizaram a possibilidade de refinanciar a dívida existente, ou mesmo de pausar os contratos de financiamento por alguns meses, né? Claro, com a readequação das taxas de juros, IOF, enfim, por conta, né? Todas as consequências reflexas da paralisação desse contrato, e também a forma de atendimento, né? Algumas instituições passaram a ter atendimento não só online via plataforma, como também atender pelo WhatsApp. O que a gente também estudou para poder fazer esse levantamento foi o que motiva as pessoas a buscarem o seu banco tradicional ao invés de investir numa fintech, né? Que aparentemente demonstra ser uma novidade bastante interessante para quem vai atrás de um crédito imobiliário, tanto a empresa quanto a pessoa física. Então, dentre os motivos que as pessoas, foi uma pesquisa realizada pelo Serasa, inclusive, dentre os motivos elencados pelas pessoas é a existência de um relacionamento prévio, né? Que então o banco já tem o histórico de consumo da pessoa, já sabe as questões assim, teve mais dificuldade em determinado período de tempo, tem um histórico de inadimplência, ou é um bom investidor, contrata outros produtos do banco, tem carta de crédito ou tem alguma aplicação, enfim, todo o histórico financeiro da pessoa com aquela instituição. E também pela questão de que muitas pessoas não têm, inclusive, conhecimento sobre como funciona uma fintech, né? Qual é a motivação que ela tem de tentar desburocratizar todo esse processo. A gente teve também algumas taxas para financiamentos que foram bastante reduzidas, né, durante alguns meses, agora com a queda da Selic. Essas taxas a gente já viu que vão voltar a subir, então o crédito vai voltar a ficar mais caro novamente. E tudo isso faz com que o cenário financeiro acabe se movimentando muito rápido, porque a busca pelo crédito ela não para, né? Ela é uma constante e as pessoas continuam, por mais que a gente esteja aspas, retomando uma vida normal, né? Aos poucos, voltando para o presencial, aos poucos, voltando a se reunir. Acredito que ainda muitas das mudanças que a gente foi obrigado a ter durante a pandemia vieram para ficar. E com certeza essa aceleração da tecnologia que saiu do presencial e passou para o virtual é decorrente disso também. Acho que pelo menos nesse quesito, temos muito mais a celebrar do que reclamar. Então, não sei se respondi a tua pergunta, e se respondi, já gostaria até de emendar e também fazer uma pergunta. Posso já fazer? Respondeu e fique bem à vontade. Então, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o Felipe, parabenizá-lo, né, pela sua exposição, é um assunto super importante. Inclusive, vou trazer um case meu para a gente poder trocar uma ideia. Hoje a gente tem a discussão na STF a respeito da incidência ou não do ITBI sobre as cessões de direito dos compromissos de compra e venda de imóveis. Tem um recurso extraordinário para agravo, inclusive com repercussão geral. Então, aqui em Curitiba,
a gente fez uma consulta para a Secretaria da Fazenda, porque eles estavam fazendo a cobrança de ITBI sobre a cessão. Então, quando a gente ia fazer uma escritura de compra e venda que tinha cessão, nós tínhamos que pagar 2 ITBIs, um da cessão e um da compra e venda, e 2 FUNREJUS, que aqui no Paraná a taxa é taxa do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. Então, ficava extremamente oneroso, né? E, justamente, esse tema que está com repercussão geral tem um entendimento de que não seria possível a cobrança do ITBI nas sessões de direito. Sei também que isso acontece em outros municípios. Não sei nos outros estados, né? Minha colega falou aí em Santa Catarina, que o TJ de Santa Catarina já defendeu, né, pela não incidência do ITBI, mas por conta da repercussão geral sobre o tema, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião, né, acerca do posicionamento que deve ser adotado pelo STJ, porque acho que, assim, tenho a impressão de que é bastante relativo a uma questão de interpretação da norma legal, né? Alguns municípios têm interpretado diferente e por isso justamente que tem essa repercussão geral no tema. Então, não sei se eu me fiz clara, só queria entender qual que é a sua opinião. Se você acredita que o STF deve firmar o posicionamento pela não incidência ou se ainda a discussão será grande e longa. Perfeito. Obrigado, doutora. Estendo as minhas parabenizações para sua explanação. É um tema das fintechs e do financiamento imobiliário, principalmente agora, na época de pandemia, um tema bastante recorrente e bastante importante, né? Principalmente para quem está adquirindo a primeira casa própria. Em relação à tributação, pelo menos aqui em Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis, a regra de ouro é: cobra primeiro, discute-se depois, né? Parafraseando a tropa de elite, né? Atira primeiro e pergunta depois. Aqui é assim: cobra primeiro, pergunta depois. E inclusive a nossa comissão de direito imobiliário, nós atuamos ativamente junto à Câmara dos Deputados num projeto de lei que previa a regularização do ITBI. E aqui em Florianópolis existe uma planta geral que foi feita às pressas e não foi feita da forma devida. Então, um imóvel de 150 mil, para a prefeitura valia 3 milhões, por exemplo. Então, a prefeitura cobrava o ITBI em cima de 3 milhões e se discutia depois. Só que esse discutia depois, processo administrativo, 4 anos até ser resolvido. E nisso o negócio não se concretizava, é óbvio, porque a negociação imobiliária muitas vezes é feita no calor do momento. E o comprador não vai esperar o prazo desse processo administrativo para saber se vai pagar o ITBI ou não. Isso mudou aqui em Florianópolis, felizmente, nós verificamos que em alguns estados acontece também, que agora é o contrário. Presume-se que o valor do imóvel é aquele, e se a prefeitura criar algum caso, resolver discutir, primeiro paga o ITBI, concretiza o negócio, depois se discute. Em relação ao fato gerador, nós temos um problema legislativo, eu acredito que foi uma infeliz redação, porque prevê que a promessa de compra e venda original não incide em ITBI, porque a pessoa adquire só a posse, né? Vai adquirir a propriedade quando for levada a registro. Mas se a cessão de direito de propriedade, que inclui a posse, deveria incidir o ITBI. Então, é uma interpretação confusa. Então, até o momento, pelo menos aqui, incide o ITBI na cessão de direitos, não incidiria na promessa de compra e venda. Mas eu acredito, claro que a cabeça dos ministros do STJ ainda é um mistério, mas eu acredito que o STJ vai seguir nessa mesma linha de raciocínio. Claro que não dá para... É quase um bolão da jurisprudência, né? Claro que não dá para apresentar com firmeza, mas eu acredito que ele vai seguir essa mesma linha. Se não incide o ITBI na promessa de compra e venda em que só tem a posse, também não incidiria na cessão de direito, que eu só adquiro a posse, eu não levei aquele contrato a registro. Então, essa é a minha opinião, acredito que o STJ vai seguir essa mesma linha de pensamento. Doutora Heloíse, quer complementar? Fique à vontade.
Eu agradeço, Felipe, e particularmente eu compartilho da mesma opinião. Eu acho um absurdo ter que pagar 2 ITBIs para fazer uma escritura aqui. E o pior é que os cartórios não fazem se a gente não pagar. Então, tem sido um problema bastante difícil da gente administrar, porque às vezes o comprador tem realmente muito interesse no imóvel e acaba pagando. E agora, por conta dessa discussão, a gente está aí tentando identificar de quem pediu o reembolso do ITBI que foi pago. É do cedente? Vai ser do município que cobrou indevidamente? Então, é um tema que eu acho que tem gerado bastante discussão, pelo menos para nós aqui, e até o momento a gente não tem um posicionamento do município. Eu acredito que eles estão esperando realmente a manifestação, né, o julgamento desse recurso extraordinário para poder definir se vai ser uma hipótese de não incidência do ITBI. Mas, de toda forma, acredito que a gente já tenha bastante segurança em falar que provavelmente, como você falou, não tem como entrar na cabeça deles, mas acredito que provavelmente será a definição pela não incidência. Doutor Felipe, quer fazer mais alguma ponderação, algum questionamento? Fique à vontade. Acredito que seja dessa forma também, né? Agora resta nos esperar qual vai ser o posicionamento do STJ para saber como nós devemos proceder, né? Agora, em relação à promessa de compra e venda, felizmente, isso já foi, ainda que minimamente, sedimentado. Então, ficamos na torcida para que o STJ entenda da mesma forma em relação à cessão de direitos. Obrigado. Gostaria de saber se o doutor Maurício gostaria de fazer alguma consideração. Eu acho que sobre os temas debatidos, os colegas esgotaram com maestria. As exposições foram muito claras, bem carregadas de informação.